Desde que o mundo é mundo, existe essa necessidade, a de mandar uma mensagem que só algumas pessoas possam entender. Essa busca por segredos, olha, ela moldou impérios, decidiu o resultado de batalhas e hoje ela protege a nossa vida digital. Vamos juntos mergulhar nessa história fascinante de como os códigos secretos realmente mudaram o mundo. Essa é a grande pergunta que guia a nossa análise de hoje. E a resposta, bom, ela está numa batalha de inteligência que acontece nos bastidores, sabe? Uma verdadeira corrida armamentista entre quem cria os códigos e quem se dedica a quebrar eles. E tudo começa basicamente aqui, com uma das primeiras ferramentas de criptografia que a gente conhece, a cítula espartana. Pensa só, era um simples bastão de madeira, nele se enrolava uma tira de couro para escrever a mensagem. Quando você desenrolava, as letras viravam uma bagunça, não faziam sentido nenhum. Apenas alguém com um bastão do mesmíssimo diâmetro, a chave, conseguia ler. Uma ideia simples, né? Mas absolutamente genial para proteger segredos militares lá na Grécia Antiga. Isso nos leva, então, para a definição mais formal. Criptografia não é só esconder a mensagem em si, mas sim embaralhar completamente o significado dela. É a ciência de transformar uma informação que a gente consegue ler em um formato todo codificado para depois trazer de volta ao normal, protegendo o conteúdo de qualquer um que tente espiar. A nossa viagem no tempo vai ser assim, ó. A gente vai passar pelos segredos dos antigos imperadores, dar uma olhada num código que foi considerado inquebrável por séculos, mergulhar na guerra de códigos do século XX e finalmente chegar na tecnologia que hoje protege as nossas mensagens. E a nossa primeira grande parada é na Roma Antiga, com uma das cifras mais famosas de toda a história, que leva o nome de um dos maiores líderes militares de todos os tempos. Pois é, o próprio historiador Suetônio registrou como Júlio César usava a criptografia para se comunicar com seus generais. Ele não podia de jeito nenhum arriscar que suas ordens militares caíssem nas mãos erradas. A solução dele? Um sistema de substituição bem simples, mas muito eficaz para a época. E olha só como funcionava. O César simplesmente empurrava a cada letra do alfabeto um número fixo de posições para frente. O método mais famoso usava um deslocamento de 3. Então, a letra A virava D, a letra B virava E e por aí vai. E quando chegava no final do alfabeto, simples, ele dava a volta. O X, por exemplo, se tornava A. Então, uma palavra como teorema, usando essa cifra de César com um deslocamento de 3, se transformaria em WHRUHP. Para os inimigos de César, que muitas vezes nem sabiam ler direito, isso parecia uma língua completamente estranha, indecifrável. E assim, a segurança das comunicações estava garantida. A cifra de César era ótima, mas tinha uma fraqueza bem clara. O deslocamento era sempre o mesmo. Com o tempo, claro, surgiram métodos para quebrá-la. A criptografia precisava evoluir, e ela evoluiu para algo que foi considerado uma verdadeira obra-prima da segurança. Imagina só, por 300 anos, a cifra de Vigenère resistiu a todas as tentativas de quebra. Ela era o padrão máximo da criptografia, a ponto de ganhar esse apelido, a cifra indecifrável. Mas o que ela tinha de tão especial? A grande sacada aqui foi o uso de múltiplos alfabetos. Diferente da cifra de César, que tinha um deslocamento fixo, a Vigenère usa uma palavra-chave, tipo limão, para variar o deslocamento a cada letra. A primeira letra deslocada pela letra L, a segunda pela I, a terceira pela M e assim por diante. Isso acabava com a análise de frequência, aquela técnica de procurar as letras mais comuns como A ou E, que era a principal ferramenta dos decifradores da época. Mas como a gente sabe, nada é inquebrável para sempre. Lá no século XIX, matemáticos como Charles Babbage descobriram a falha. A repetição da palavra-chave criava um padrão, um tipo de eco no texto cifrado. Ao encontrar o tamanho desse padrão, eles conseguiam quebrar a mensagem em várias cifras de César mais simples e, aí sim, resolver com análise estatística. A cifra indecifrável tinha finalmente caído. E essa batalha entre quem cria e quem quebra códigos chegou no seu auge no século XX. A criptografia deixou de ser só uma ferramenta tática e virou uma arma estratégica, capaz de decidir o destino de nações inteiras. Os alemães tinham certeza de que possuíam a cifra perfeita. E não era mais um código de papel e caneta, não. Era uma máquina eletromecânica super complexa, a Enigma. Ela prometia uma comunicação militar totalmente segura, o que deu uma vantagem absurda para a Alemanha no começo da guerra. A genialidade da Enigma estava na sua complexidade mecânica. Ela tinha rotores que giravam a cada letra digitada, então a cifra mudava o tempo todo. A chave era a configuração inicial desses rotores, que era alterada todo santo dia.
O número de combinações possíveis era tão, mas tão grande que um ataque de força bruta, ou seja, testar todas as chaves, era simplesmente impossível na época. Quebrar a Enigma se tornou uma questão de vida ou morte para os aliados. Lá em Bletchley Park, no Reino Unido, uma equipe de mentes brilhantes, liderada por ninguém menos que Alan Turing, travou uma verdadeira guerra intelectual contra a máquina. O sucesso deles em decifrar as mensagens da Enigma, segundo historiadores, encurtou a guerra em anos e salvou milhões de vidas. Foi um momento decisivo na história da humanidade. Depois da guerra, a criptografia entrou de cabeça na era digital. E com isso surgiu um problema fundamental que todas as cifras antigas, desde a Cítala até a Enigma, tinham em comum. Como é que duas pessoas combinam uma chave secreta sem que alguém no meio do caminho a intercepte? A solução para isso revolucionou tudo. A resposta foi a criptografia assimétrica, ou de chave pública. Pensa bem, todos os métodos que a gente viu até agora são simétricos. A mesma chave tranca e destranca a mensagem. O problema era justamente entregar essa chave com segurança. A nova ideia foi usar um par de chaves que são ligadas matematicamente. Uma chave pública, que pode ser distribuída para todo mundo, e uma chave privada que nunca, jamais é compartilhada. Vamos ver como isso funciona na prática. Se o Bob quer mandar uma mensagem secreta para a Alice, ele pega a chave pública dela, que todo mundo pode ter, e usa para codificar a mensagem. Agora vem a mágica. Essa mensagem só pode ser decodificada por uma única coisa no universo, a chave privada da Alice. Mesmo que alguém intercepte a mensagem, sem a chave privada, ela não passa de um monte de lixo eletrônico. O problema da troca de chaves, resolvido. E toda essa jornada, que começou com bastões de madeira e discos de cifras, nos traz diretamente para o mundo conectado de hoje. Um mundo onde a criptografia se tornou uma parte invisível, mas absolutamente essencial das nossas vidas. Todo mundo já viu essa mensagem, né? Ela aparece em aplicativos como o WhatsApp e significa exatamente o que a gente acabou de ver. A tecnologia de chave pública está protegendo aquela conversa. Só quem está ali, participando da conversa, tem as chaves privadas para ler as mensagens, e mais ninguém. E não é só nas mensagens. A criptografia moderna é a espinha dorsal da nossa segurança digital. Ela protege as compras online, as transações bancárias, garante que um documento digital é autêntico e mantém os dados pessoais seguros. Tudo isso é possível graças a essa evolução que a gente acompanhou. Olha só que jornada impressionante. Do bastão espartano ao algoritmo RSA, que é a base da criptografia de chave pública moderna, o que a gente viu foi uma progressão muito clara. Cada novo avanço foi uma resposta a uma falha anterior nessa corrida que parece não ter fim para manter a informação segura. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Com a chegada da computação quântica, que ameaça quebrar muitos dos nossos sistemas atuais, essa guerra dos segredos está longe de acabar. A necessidade humana de se comunicar em segredo vai continuar impulsionando a inovação. Qual será a próxima cifra indecifrável? Fica aí a reflexão.